Muito bem, estudo da lição número 5, a parte de domingo, falando sobre a maldição do filho de Noé, o filho mais novo. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E esses 3 filhos foram os que saíram da arca e Deus deu a ordem para que eles povoassem a terra. Acontece que Noé cometeu um desatino. O homem escolhido por Deus, o homem que era justo numa geração corrupta, quando ele ficou sozinho, acabou cometendo um grave problema sobre si mesmo. Por isso que Deus sempre orientou as pessoas para que procurassem fazer o bem, de maneira que evitassem as práticas pecaminosas. A destruição, por exemplo, do mundo antediluviano aconteceu por causa das práticas de maldade do ser humano. Deus não suportou mais, mesmo com toda a orientação, as pessoas escolhiam fazer o mal de forma contínua. Após o dilúvio, Noé ele acabou se embebedando e acabou então ficando nu e criando uma situação constrangedora, de maneira que o filho, chamado Cão, ao ver o pai nu, ele zombou do pai e foi contar aos irmãos. Ele tinha que resolver o problema naquele instante, cobrir o pai, dar um jeito de impedir que o pai ficasse numa situação constrangedora. Ele ainda foi contar para os irmãos, e assim, de maneira assim que eles pudessem avaliar a situação, e os dois então tomaram atitude. Por causa disso, quando Noé ficou sóbrio, Noé então proferiu palavras de maldição contra Cão e contra o filho de Cão, que se chamava Canaã. Então, é uma situação que mostra que a desonra ao pai ou aos pais provoca uma situação que, assim, de efeito dominó, vai para frente para a geração posterior. Na pergunta número 1, diz assim: na história de Noé embriagado e amaldiçoando o seu filho, que mensagem nós temos nesse episódio? Então, Gênesis capítulo 9, 19, 27 diz assim: e os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cão e Jafé. E Cão, o pai de Canaã, era o mais novo. Esses foram os filhos de Noé. E deste se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, e embebedou-se. E descobriu-se no meio de sua tenda, e ficou nu. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai. E fê-lo saber aos seus irmãos do lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma túnica, uma capa, puseram sobre os seus ombros e, andando de costas, sem ver o pai, cobriram a sua nudez, de maneira que, com os rostos virados, não viram a nudez do pai. E despertou Noé do seu vinho e soube do que fizera seu filho menor. E disse Noé: maldito seja Canaã, o filho de Cão, porque será servo dos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus os caminhos de Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então, na pergunta que temos, na história de Noé embriagado e amaldiçoando seu filho, que mensagem nós podemos obter? Resposta: Cão viu Noé e não fez nada para impedir o constrangimento. Mostrou desrespeito ao pai e dessa forma recebeu então uma maldição sobre si e sobre sua família. Noé, ele foi o herói do dilúvio. Noé foi o homem obediente. Noé foi o homem que não questionou Deus. Foi o homem que obedeceu cegamente. Foi a pessoa com paciência para ficar 375 dias dentro da arca, enquanto as águas do dilúvio baixavam. E esse homem, ao sair, fez um culto a Deus, um holocausto, um sacrifício. Deus se agradou do sacrifício, prometeu que nunca mais destruiria a terra, mostrou sua preocupação com a preservação humana, deu alimentação e dicas para que Noé pudesse se alimentar de animais limpos. E dessa forma Deus se preocupou com Noé e sua família. E deu ordem para que eles pudessem povoar a terra, se expandir. E mesmo com toda essa situação, nós podemos dizer que Noé era um homem abençoado. No entanto, Noé, a exemplo de Adão, ele também teve o seu deslize. Adão e Eva também miraram uma fruta, acabaram comendo dessa fruta e acabaram ficando nus. Depois se cobriram com folhas de figueira. Noé também viu uma fruta, as uvas, fez dela uma bebida. A fermentação não estava nos planos divinos, mas Noé descobriu a fermentação e dessa forma se embebedou, e essa fruta causou-lhe uma nudez, que ele teve que ser coberto também
para que pudesse então evitar maiores constrangimentos. Então ele seguiu ali assim a mesma filosofia adâmica de praticar ali o pecado contra Deus e contra si mesmo, tá? Quando Noé ficou assim sóbrio, ele soube do que acontecera e acabou então assim proferindo uma maldição contra o seu filho. Isso mostra que a desonra ao pai é algo, ou à mãe, é algo muito sério que Deus leva a sério. Por isso que o quinto mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E ainda em outras partes da Escritura diz que aquele que amaldiçoa o seu pai e sua mãe tem os seus dias abreviados nessa terra. Ellen White escreveu que Noé, ele falando por inspiração divina, ele predisse a história das três grandes raças que iriam se originar de Sem, Cão e Jafé e que iriam dar início de novo à humanidade. O atentado aos sentimentos de afeição natural por parte de Cão declarou que a reverência ao seu pai havia sido perdida há muito tempo. E por isso, quando ele viu o pai nu, essa situação revelou a impiedade que estava no seu caráter. Então, essas más características se perpetuaram em Canaã e sua posteridade atraiu o juízo de Deus. Então, por outro lado, a reverência de Sem e de Jafé por seu pai e pelos estatutos divinos prometeu um futuro brilhante aos seus descendentes. A linhagem de Sem foi a linhagem da qual veio Jesus, porque da linhagem de Sem veio Abraão, e depois então veio Jesus Cristo. E depois então Deus prometeu a Abraão que ele dominaria Canaã. E chamou Abraão para Canaã. Abraão era da tribo de Sem. E assim o que Noé disse, que Canaã seria servo dos seus irmãos. Acabou acontecendo de maneira plena. Patriarcas e Profetas, página 117. O erro do filho de Noé produziu uma maldição sobre seu filho Canaã. Mas mesmo em meio à maldição, Deus direcionou a maldição para que se tornasse uma bênção. Através dessa maldição, Deus conjugou essas três raças que saiu de Sem, Cão e Jafé, para que elas pudessem então dar origem assim ao povo de Deus e depois então a tribo de Davi, a família de Davi, e depois então Jesus Cristo nasceria ali da descendência de Davi. Então Deus transformou uma maldição em uma bênção. Muitas vezes nós não enxergamos o que Deus pode fazer com o ser humano. Daniel, por exemplo, era um menino que ele foi acometido de paralisia. Quando se tornou jovem, ele cometeu todos os pecados que um ser humano poderia pecar ou cometer. Ele até transgrediu o mandamento não matarás e acabou sendo preso e pegou prisão perpétua. Dentro da prisão, ele se revoltou contra Deus, dizendo que Deus sempre o castigara a vida inteira e que Deus nunca poderia perdoar seus pecados. Ele dizia: eu duvido que Deus perdoe meus pecados. Ele já me castiga desde a minha infância, me fazendo nascer com paralisia. Dentro da prisão, um dia ele assistiu um culto e Jesus falou ao coração de Daniel. Ele então sentiu o Espírito Santo se aproximar dele, sentiu o perdão de Deus. O Espírito Santo então levou esse jovem então à conversão. Ele hoje diz assim: eu tenho o corpo retorcido ainda por causa da paralisia, mas minha alma é reta. O Espírito Santo me dirige. Hoje ele é um missionário dentro da prisão. Está com prisão perpétua decretada, mas já evangelizou milhares de detentos que já passaram pela penitenciária, onde Daniel cumpre pena. Veja como Deus pode transformar uma vida. Deus pode transformar as pessoas que estão dispostas a aceitar a sua bênção, a sua verdade e a sua direção. Poderia ter dirigido os antediluvianos, mas eles não quiseram. Poderia ter dirigido totalmente Noé, mas Noé fez a sua vontade. Por isso é que nós temos que nos colocar nas mãos de Deus para que Ele nos dirija plenamente. A lição de Cão é uma lição que nos dá um alerta. Devemos, assim, ser reverentes com os nossos pais, nossos progenitores, porque eles nos fazem lembrar do nosso passado e podem afetar o nosso futuro através de suas bênçãos. E por outro lado, nós temos que evitar aquilo que nos contamina, como Noé teria que evitar a bebida alcoólica, tá? E ele então praticou o pecado de Adão, que foi justamente o desrespeito à lei divina. Deus abençoe, que haja uma compreensão dessa palavra para a nossa vida, para nos tornarmos assim pessoas dirigidas pelo Espírito Santo. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela lição de hoje. Aprendemos que o respeito aos pais é muito importante. Aprendemos que servir a tua vontade também nos livra de muitos perigos e efeitos colaterais. Deus dê uma bênção para esse domingo, em nome de Jesus, amém.
Fica com Deus, um beijo no coração, divulga o nosso trabalho, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, no canal no YouTube, coloca lá o seu like, deixa assim setado o sininho para você receber as notificações, ou seja, toda vez que eu publicar uma lição no YouTube, você já recebe ali o aviso e você então vai ali para escutar, vai assistir. Deus abençoe você. Fique com Deus. Amém.